Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Treinos Podcast. Eu sou a Micaela e aqui a gente fala sobre tudo o que acontece entre um treino e outro. Dores, evolução, performance e histórias reais. Eu sou o Matheus. Esse é o podcast que a gente vai contar inúmeras histórias que acontecem muito antes da largada de qualquer prova. Por isso, eu digo, se inscreva no nosso canal, siga-nos a gente nas redes sociais, deixa seu like, compartilha com os amigos, porque aqui vai ter muitas histórias boas, né, Micaela? Isso mesmo. E antes de contarmos as histórias e apresentar nosso convidado aqui, eu quero falar que esse podcast aqui é incentivado pela Bauru Info Studios, né? Bauru Info é uma loja de informática que está há 26 anos no mercado e a gente hoje é revendedor autorizado do Garmin Brasil. São relógios esportivos, um dos melhores do mundo. Então, caso queira ter um relógio, começar uma atividade física, é só entrar em contato com a gente. E também esse estúdio de podcast você também pode ter e gravar seus conteúdos. Então, é só entrar em contato com a gente que a gente vai falar tudo como que funciona. Tem gente que treina o corpo, tem gente que treina a mente e tem pessoas que entenderam que o limite físico quase sempre começa na cabeça. E no episódio de hoje do Entre Treinos, vamos conversar com um triatleta que vem se destacando, né, no esporte com pódios gerais em Ironman I70.3 e que tem uma filosofia muito forte sobre mentalidade esportiva. Por isso que eu vou apresentar ele aqui com um mini resumo da vida dele, um resumo ali que um triatleta de longa distância há 5 anos, resultados expressivos há cerca de 2 anos, maratona sub 3 horas, Ironman full sub 9 horas, 3 pódios gerais entre Ironman full e 70.3 no Brasil e no exterior. E também, por último, ele foi classificado para o Mundial de Kona, que é aquela que só consegue entrar quem tem índice lá no Havaí. E hoje dá treinamentos e mentorias para atletas se tornarem mentalmente mais fortes. Estamos aqui falando com o Neto Abreu. Muito bem-vindo, Neto. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Adoro falar sobre mentalidade, sobre esporte. Então, vamos bater um papo e agregar o pessoal que tem certeza que vai ser muito bom. Muito obrigada por aceitar o convite. Tenho certeza que vai ser uma conversa que vai inspirar muita gente, não só no esporte, mas na vida. Então, Neto, me conta um pouco de como nasceu o esporte na sua vida. Eu falo que, na verdade, eu sou atleta desde que eu me conheço por gente, né? O meu avô, ele foi jogador de futebol profissional, então meu pai acabou herdando isso, sempre foi não profissional, mas um atleta fim de semana, clube, né? E desde que eu nasci, meu pai, corintiano fanático, já me introduziu o futebol. Então, até os 11 para 12 anos ali, futebol foi literalmente a minha vida. Jogando campeonatos, enfim, sempre gostei muito, né, de treinar, da rotina, de estar ali no ambiente competitivo. Sou um cara muito competitivo, então até os 12 anos, futebol. Depois eu, na minha adolescência, migrei para o tênis e também muito dedicado, muito competitivo. A minha vida dos 11, 12 até os meus 18 anos foi no tênis. Viajei o Brasil inteiro, quase me profissionalizei no tênis. E aí deixei o tênis para estudar, mas durante a faculdade voltei para o futebol, jogando futebol de campo, também sempre competitivo. E depois que eu me formei, foi o único período ali, né, morando em São Paulo, comecei a trabalhar, que eu me afastei do esporte competitivo, mas sempre ali, aquela vida de academia, dava uma corridinha ou outra, às vezes jogava um tênis, um futebol, mas foi o único período na minha vida ali, uns 6 meses, 1 ano que eu fiquei sem competir no esporte. E depois o triatlon entrou na minha vida e aí nos últimos anos é isso que eu faço. Então, sempre o esporte na minha vida e sempre de forma competitiva, né? Que eu gosto muito de fazer essa distinção entre você praticar um esporte como hobby, né? Mais como saúde, lifestyle, e um esporte de uma maneira competitiva, né? Buscando realmente performance, buscando evoluir, buscando estar entre os melhores ali da sua categoria, da sua cidade, do seu clube. Enfim, então a minha vida sempre foi no esporte e de forma competitiva. Bacana. E o que te atraiu para o triatlon, especificamente? Eu costumo dizer que eu sou um viciado em desafios, né? E o que me atraiu para o triatlon
Primeiro foram as distâncias, né? Aquele negócio, poxa, será que eu consigo completar as distâncias? Eu lembro que quando eu olhei assim, né, pro triatlo, eu meio que não sabia o que era. Então você vê as distâncias, por exemplo, de um Ironman, eu lembro que eu me assustei e a primeira pergunta que vem é, será que eu consigo, né, completar uma prova dessa? Então, no primeiro momento foi o desafio, mas depois o que mais me conectou com o triatlo foi o fato de ser um esporte extremamente desafiador, principalmente na questão mental, né? A maior parte das pessoas, talvez que não conhecem, ou talvez até as pessoas que vivem o triatlo, elas acreditam, ao meu ver, de forma errada, que o triatlon de longa distância é um esporte mais físico, né? E eu, cada vez mais, quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu evoluo no esporte, mais eu tenho a certeza de que ele é um esporte mental. Então, isso foi o que mais me conquistou, né? E uma terceira coisa que eu acredito que faz eu gostar muito do triatlo é o fato de eu acreditar que eu não tenho talento para isso, né? Como as pessoas costumam falar, eu não acredito que eu sou um cara que tem uma predisposição para ser bom no esporte. E isso me encanta, né? O fato de, principalmente lá atrás, quando eu era muito ruim, né? Então eu ia nadar, eu não sabia nadar, eu ia correr, eu era muito pesado, não tinha técnica. Eu ia pedalar, eu mal sabia pedalar. Então o fato de ser ruim em alguma coisa e saber que a partir desse estado ruim, digamos assim, eu teria que trabalhar muito, treinar muito, aprender muito, me dedicar muito para evoluir, isso me conquistou. Então acredito que foi a junção dessas três coisas. O desafio da distância, o jogo mental que esse esporte traz para minha vida e a questão de não ser bom, que faz com que eu precise me dedicar muito e, obviamente, isso traz benefícios para toda a minha vida. Você acabou de falar aí que você teve dificuldade em praticamente todos os esportes, em todas as 3 modalidades, que você era ruim. Qual que você teve mais dificuldade, ou tem mais dificuldade até hoje? Com certeza, a natação, né? Porque a bicicleta, de alguma forma, a gente se envolve quando é criança, né? Toda criança, acredito, pelo menos a grande parte das crianças, tem uma bicicleta, anda de bicicleta, então é relativamente natural e é um esporte que não demanda tanta técnica, né? A corrida também, natural do ser humano, né? Todo mundo, quando criança, corre, eu joguei bola, joguei tênis, então sempre corri ali, nunca treinei corrida, mas estamos sempre correndo, né? Agora, a natação é uma coisa que não é natural para o ser humano. E como eu nunca fiz natação, né, de criança, natação é o esporte dos 3 o mais técnico, né? Então não adianta você ter físico ali, ter o fôlego, se você não tiver a técnica, você vai ser um nadador ruim. Então, obviamente, nesses últimos anos eu evoluí bastante a natação, mas eu tô muito, muito longe de ser um bom nadador e acredito que nunca vou ser, né? Então, assim, a natação é sempre, sempre o meu calcanhar de Aquiles e confesso, tenho tentado gostar da natação, mas é difícil, é sempre aquela briga, aquele negócio de amor e ódio. Às vezes eu tô gostando, às vezes eu não tô. A natação ela é muito ingrata, né? Você fica nadando 1 mês, todos os dias, você não evolui quase nada. Aí você fica 1 semana sem nadar, você parece que nunca nadou. Então a natação, sem dúvida, é a mais difícil para mim. É extremamente técnico. Eu me arrisquei 3 meses para fazer a natação, só que quando eu comecei a natação, eu estava voando na corrida. Falei assim, natação, vou ter fôlego, né? Totalmente técnico, diferente, a respiração é diferente. Se você não tiver técnica, você vai cansar mais, né? E eu cansava muito porque eu não tinha técnica. E todos os triatletas que eu converso, natação não é para qualquer um, né? É o mais difícil, é o mais... E eu acho que a natação, mas ao mesmo tempo ela tem uma coisa que é encantadora, que é a questão de treinar a nossa dedicação associada com a paciência. Porque é aquele negócio, né? Você tem que treinar muito para evoluir muito pouco. E eu acredito que isso é uma coisa legal, assim, para quem tá disposto a viver esse processo, né? Porque, assim, eu lembro do meu começo, né? E até hoje eu olho... Poxa, a bike, a corrida, eu tive uma evolução muito mais rápida, né? Então você consegue ver isso acontecendo e de alguma forma isso te estimula mais. A natação é muito diferente. Eu lembro que você treina Demora, e você fala, consegui evoluir 1 segundo, que é relativamente nada, né? Então você conseguir se manter nesse jogo de treinar muito, se dedicar muito e evoluir pouco, eu acredito que é uma coisa que treina muito a gente na questão da paciência e na questão do longo prazo. Foi paciência, porque quando eu me arrisquei 3 meses, as primeiras aulas eu fazia só 600 metros, 1 hora.
uma hora, 600 metros, 700 metros. Eu falei assim, nossa, mas eu vejo o pessoal fazendo 1,5 km, 2 quilômetros em uma hora. Eu falei assim, nossa, que paciência que você tem que ter para chegar, né, ser mais rápido, sem parar, né, porque é totalmente diferente da corrida. Totalmente. E falando um pouquinho das provas, que você já participou do triatlo, qual a que mais te marcou ali, que foi mentalmente mais difícil para você? Teve alguma que falou assim, Cara, essa é uma boa pergunta, difícil. nunca me fizeram. Todas as provas, elas são muito difíceis, né? Eu até tava falando esses dias, não lembro com quem, mas eu tava falando que eu nunca acertei uma prova de Ironman, né? Imagina, você fica ali, eu fico mais ou menos 9 horas fazendo a prova, é muito difícil dar tudo certo, né? Até falam que o Ironman é uma prova que foi feita para dar errado. Então eu falo que eu nunca fiz aquela prova que eu falo, que eu termino falando, nossa, deu tudo certo. Mas eu acredito que, sem dúvidas, a prova que mais me marcou foi a única prova que eu desisti, que foi o Ironman de Florianópolis, acho que de 2023. Acho que foi 2023. Que eu tive hipotermia na prova e no quilômetro 23 da corrida eu desisti. Foi quase no final. Porque... Óbvio, né? Ali na hora eu tive hipotermia, eu nunca tinha passado por essa situação, então não tinha treinado, né? Minha mente não estava preparada para isso e na hora ali, né? Eu já não sentia mais a minha perna, enfim, eu já estava entrando num estado ali meio que talvez de delírio, né? E eu desisti porque a minha mente, ela não via uma solução, uma saída para eu continuar correndo mais ali quase 20 quilômetros. Então ali, a minha mente, ela disse, não dá mais para continuar. Só que depois que passa, e a pergunta que ficou na minha mente, talvez vai ficar na minha mente pro resto da vida, é: será que eu não conseguia ter corrido mais os quilômetros que faltavam? Então, para mim, foi a mais difícil por essa questão, né, de nunca descobrir essa resposta. Se ali eu perdi para minha mente, se realmente eu tomei a decisão certa, enfim. Mas eu acredito que com certeza foi a que eu mais aprendi, assim, né, sobre inúmeras coisas. Principalmente a questão da gente se preparar ao máximo para aquilo que a gente vai viver, mas de alguma forma procurar entender quais são as coisas que podem acontecer, muitas vezes olhando para o lado negativo, né? Muitas vezes quando a gente olha para alguma prova, quando a gente vai para algum desafio, a gente tem uma tendência a imaginar, né? A nossa expectativa é que as coisas vão dar muito certas. E às vezes a gente não, por não querer ser negativo e tudo mais, né? A gente acaba não olhando, não querendo olhar para aquilo que pode dar muito errado. Né? E hoje eu faço isso. E eu vejo que isso foi um grande aprendizado que me ajudou nas provas que eu fiz depois. De você visualizar o pior cenário possível e se preparar para esse pior cenário possível. Né? Porque ali eu entendi, poxa, minha mente não estava preparado para isso aqui. E aí, quando ela se deparou com isso, ela acabou sucumbindo. Então, essa prova, sem dúvida, foi a mais difícil e, ao mesmo tempo, eu acredito que é a mais importante aí na minha jornada até então. Esse triatlon que você fez em Florianópolis, quando que foi? Se eu não me engano, foi em 2023, né? Sempre no último final de semana de maio, no último domingo de maio, lá em Florianópolis. Eu acredito que foi 2023. Ou foi 2023 ou 2024, não vou saber exatamente. Te fez enxergar o esporte diferente? Assim, assim, duvidou de algum momento seu? Essa prova específica? Cara, essa pergunta é muito boa. Se me fez enxergar o esporte de uma forma diferente... Porque eu acredito que... Você me perguntando e eu parando para pensar agora, óbvio que eu vou refletir sobre isso. Mas eu acredito que a reflexão, talvez, quando eu for aprofundar, vai ser uma reflexão sobre o limite. Eu sou um cara que tem uma tendência a não acreditar que existe limite. Que a gente nunca vai conseguir chegar no nosso limite, né? Mas talvez a reflexão é até que ponto vale a pena eu buscar esse limite, eu tentar ultrapassar esse limite, aí fazendo uma equação ali com a nossa saúde, né? Até que ponto superar os nossos limites, ir além talvez dos nossos limites, vale a pena para a saúde. Talvez seria essa a reflexão, porque ali eu já tinha passado do ponto do saudável, do prazer, do legal, que é né, muitas vezes o meu objetivo como amador nesse esporte, né? Talvez se eu tivesse conseguido completar, eu até teria,
né? Ah, cumpri o desafio, mas, poxa, talvez eu falhei ali com a minha saúde. Tá? Então, talvez a reflexão seja essa pensando no triatlon ou no esporte amador, né? Eu acho que essa questão do limite que eu vejo, né, hoje em dia, e eu confesso que eu tenho uma tendência a isso, às vezes a ultrapassar o limite e isso às vezes acaba não sendo saudável, né? Eu acho que exato, eu acho que o esporte, principalmente pro amador, né, profissional é uma outra história, mas o amador ele tem que fazer isso até o ponto que isso faz com que ele fique saudável, principalmente mentalmente, né? Eu acho que quando começa a ir para um outro lado, talvez seja a hora de repensar na forma como está sendo feito. E você falou assim sobre a questão mental, que você não se preparou para aquilo. Mas pensando sobre essa prova, assim, durante a prova você acha que você errou em algum ponto? Você teve essa percepção de, nossa, talvez se eu tivesse feito diferente em algum lugar, em algum ponto ali da prova que talvez tenha te ajudado a melhorar para outras? Não, durante a prova ali, eu acredito que não tinha o que eu fazer porque eu realmente não fui preparado para aquele frio, né? Só para contextualizar, eu tinha feito a prova 1 ano antes e a gente pegou relativamente o mesmo clima, que foi a primeira vez que eu fiz, né? Então a prova foi em 2023, minha primeira vez foi em 2022 e isso foi em 2023. Então em 2022 eu tinha feito essa prova, tá? Que é na mesma época, tava o mesmo clima no sentido de chuva e frio, tá? E eu confesso que eu não senti. Foi muito tranquilo, e aí a previsão era de novo de ter o mesmo clima, né? Chuva e frio. E eu falei, poxa, se eu aguentei o ano passado, que eu tava menos preparado, dessa vez vai ser meio que a mesma coisa, só que eu tô mais preparado, então vai ser mais tranquilo. Só que eu não contava com o fator vento. Então foi chuva, frio e vento. O atrito. Que complicou muito. Eu sou muito friorento, né? Eu tenho muito pouca gordura, eu sou muito friorento. Então, o fator vento complicou demais, né? Então, eu lembro assim, são 2 voltas de 90 quilômetros. E eu lembro que eu comecei a primeira volta... Da bike, né? Da bike, você nada 3.800, né? Só pra Com roupa de borracha, então é tranquilo, não senti esse frio. Mas na primeira volta ali, porque você vai e depois você volta, né? Então, você vai 45, volta 45. Na primeira ida, assim, dos 45, eu falei, pera lá. Tem alguma coisa diferente aqui, né? Eu tô sentindo frio que não era pra eu sentir. E aí eu lembro que na volta ali dos 45 eu já comecei a sentir um frio absurdo, que eu nunca tinha sentido na minha vida. E aí a minha briga começou a ser comigo mesmo, de eu falar assim, poxa, eu preciso completar a bike. Esse passou a ser meu objetivo, não era nem a prova. Porque na minha cabeça estava, poxa, quando eu chegar na transição pra corrida, eu acredito que vai mudar. Né? Poxa, sei lá, eu vou me esquentar, meu corpo vai mudar, porque eu não vou mais estar pegando esse vento e tudo mais. Então esse passou a ser meu objetivo, que de fato eu consegui chegar. Só que aí eu não sei, não entendo muito, eu acredito que eu já cheguei num estado assim hipotérmico absurdo, tá? E eu já saí para correr assim completamente desnorteado, já não sentia praticamente mais nada. Mas olhando para trás hoje, o que eu poderia ter feito? Porque você pode deixar roupa, né, blusa, essas coisas ali na transição, e eu não tinha levado nada disso, então isso eu não poderia colocar. Né? Mas o que eu poderia ter feito talvez é ficado muito mais tempo na tenda ali da transição entre a bicicleta e a corrida para me esquentar, né? Eles deixam tipo algumas coisas para se esquentar, talvez um cobertor, mas aí fugiria um pouco da proposta que é ter performance na prova, né? Tempo legal. Então, né? acredito que não. Eu poderia ter talvez previsto, enfim, acho que não tem nada assim que eu poderia ter feito diferente na prova. Hoje, olhando para trás, obviamente, eu teria levado uma blusa, como eu fiz no outro ano. Né? Você leva um protetor para sapatilha para não pegar vento, você leva uma luva, você coloca sacola de plástico no peito para o vento não ficar batendo aqui, que daí eu fiz no ano seguinte, não passei por nada, mas para eu fazer isso em 2024, eu tive que passar em 2023 e aprender com isso. Então, ali eu acho que realmente o que aconteceu foi para eu aprender. Legal. E a gente está curioso para saber um pouquinho da sua classificação do Kona, né? E qual que foi a sensação de ser classificado para ir para lá fazer? É esse ano, né? A prova. Eu vou fazer a prova dia 10 de outubro, né? Lá no Havaí, na ilha de Kona. Cara, o Ironman de Kona é assim, para todo mundo que entra no triatlon de longa distância faz Ironman, ele é o ápice, né? E
Quando eu entrei no Ironman, quando eu fui fazer a minha prova, eu confesso que eu nem pensava nisso, assim, né? Era uma coisa muito distante da minha realidade, principalmente de performance, né? Eu via a performance das pessoas que iam pra lá, falava, poxa, isso aqui é muito distante. Então eu nunca cheguei a pensar de fato nisso. E a vaga eu conquistei no Ironman do Japão no final do ano passado. E aí eu lembro que eu tava inscrito para o Ironman do Japão, e aí eu tava indo, né, assim, no voo mesmo, indo mais para conhecer o país e aproveitar e fazer a prova. Não tinha isso de, poxa, vou lá para buscar uma vaga, né? Muitas vezes as pessoas que vão para o Mundial, elas vão para uma prova com esse intuito de buscar a vaga, né? E eu tava indo realmente para fazer a prova e curtir o país. Tanto é que eu fiquei viajando lá 20 dias e tal. E aí eu lembro que no voo, assim, eu me questionei. Falei, cara, será que eu não tô evitando colocar como objetivo buscar a vaga porque eu não tô me sentindo capaz de fazer isso, eu tô com medo de colocar esse objetivo e acabar não conseguindo me frustrar, né? E aí eu lembro que no voo, assim, eu fui conversando, né? Uma viagem longa, eu fui conversando, eu falei, cara, eu acho que dá, né? Acho que dá. E na viagem eu decidi, eu falei, poxa, eu vou para buscar a vaga, né? Sem saber o que esperar, eu tava relativamente bem preparado e fui para buscar a vaga. E aí eu lembro que na prova, durante a prova ali, foi uma prova muito difícil, foi relativamente perto de um outro Ironman que eu tinha feito, então eu ainda não estava tão recuperado, estava bem cansado. E eu lembro que o fato de eu ter colocado isso como meu objetivo foi o que me manteve firme na prova, né? Porque daí você sabe mais ou menos a classificação que você tá. Eu acabei ficando em 5º geral lá na prova, e você sabe que você tá dentro da vaga, né? Então isso estimula mentalmente você a continuar. E eu acredito que isso que fez com que eu conseguisse a vaga, né? O fato de eu ter colocado isso como objetivo. Porque se eu não tivesse colocado, se eu tivesse ido para a prova, provavelmente eu teria tirado um pouco o pé, porque foi realmente uma prova muito, muito sofrida. E a sensação, cara, eu acho que essa é uma das principais coisas que eu preciso trabalhar. Eu sou um cara que eu tenho muita dificuldade em festejar, digamos assim, né? A gente fala, né, que o último tem os 4 Fs e o último F é o de festa, que a gente precisa comemorar. Eu, por ser um cara muito viciado em desafio, querer sempre mais, né? Eu tenho a tendência a achar que nunca tá bom, né? Sempre, poxa, conquistei uma coisa, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Então a sensação ali foi de, tá bom, é isso, né? Vamos pra lá. Mas logo a minha cabeça já virou, agora eu preciso treinar sério, né? Porque Mundial é outro nível, eu não quero ir lá pra, entre aspas, passear. Eu quero ir lá pra pelo menos estar relativamente no mesmo nível. Então a sensação foi essa, de o negócio ficou sério. Eu acho que essa foi a principal coisa que mudou. Tanto é que eu mudei completamente a forma de treinar, tô me dedicando muito mais, entendendo, estudando muito mais sobre treinamento, sobre esporte. Então acredito que a principal sensação foi essa, de opa, vamos treinar sério. Só uma curiosidade, qual que é o índice para ser classificado lá? Como que funciona para ser classificado? Tem um tempo? Não é tempo, tá? Toda prova, ela tem uma quantidade X de vagas disponibilizadas entre todas as pessoas que fazem a prova. E mudou recentemente. Então como que funciona? O triatlo é separado por categorias, né? Então, a cada 5 anos, então, por exemplo, 18, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 30... A cada 5 anos é uma nova categoria. O campeão de cada categoria, feminino e masculino, tem uma vaga disponível. Então, todo campeão de categoria já tem uma vaga, tá? Depois desse campeão, o que acontece? Vamos supor que a gente tenha lá 40 vagas disponíveis para aquela prova. Tá, que vão ser distribuídos naquela prova. Aí a gente tem os primeiros de categoria, cada categoria nós temos lá 20 vagas disponíveis para os primeiros, por exemplo. Tá? As outras 20 vagas, elas vão ser distribuídas de acordo com a performance das pessoas. Aí o Ironman, né, que é uma marca, fez lá um cálculo para conseguir equiparar a performance por idade. Porque não é justo comparar o meu tempo, né, que tenho 34 anos, com um homem que tem, sei lá, 60 anos. Então, eles fizeram tipo um cálculo lá, né, para fazer todo mundo conseguir competir, digamos assim, de igual para igual. E aí entra num ranking geral de classificação, entendeu? E aí sai distribuindo. E aí é um dia depois da prova, eles fazem uma cerimônia, e aí eles te perguntam, você vai querer a vaga, né? Chegou na sua vez, você vai querer a vaga? Aí você tem que aceitar ali na hora. Se você não aceita,
passa para a próxima pessoa da fila e assim sucessivamente até acabar as vagas. Então eu fiquei em segundo da minha categoria, eu não fiquei em primeiro, né? Então eu não tive a vaga garantida pela categoria, só que pela performance. Como eu fiquei em quinto geral e de acordo com o meu tempo, eu peguei nessa lista por performance. É bem diferente, né? E bem justo, né? O jeito que eles calculam para... dividida entre mulheres e homens. Então, eles sempre procuram fazer de uma forma muito justa para equiparar tanto idade como masculino e feminino, para que não tenha desvantagem em ninguém. Legal. A gente falou bastante sobre mentalidade, só que agora, Neto, a gente vai entrar um bloco mental agora. A gente vai falar mais ainda de mentalidade. Bacana. Então, a minha primeira pergunta para você é: quem era você quem era você mentalmente antes do esporte? Cara, como eu te disse, eu acho que é mais fácil a gente falar quem era eu antes do triatlon, né? Porque, como eu disse, eu sou do esporte desde que eu nasci. Então, eu falo que não tem eu antes do esporte, tá? Então, acho que para a nossa conversa aqui vai fazer mais sentido, talvez, pensar antes do triatlon. A principal coisa que eu acredito que mentalmente mudou em mim depois do triatlon foi... Quando eu joguei como a minha vida tinha sido futebol e tênis, eram 2 esportes que você competia com o outro. Então, sempre tinha um vitorioso e um perdedor. Para eu ganhar, alguém tinha que perder. Então, a minha mente ela tinha sido muito programada por conta disso de forma competitiva, mas uma competitividade com o outro. Então, a minha mente era essa. Para eu ganhar, eu tenho que ser melhor do que o outro. E o triatlo, ele mudou a minha mentalidade nesse sentido. Que eu até falo, né? O jogo não é sobre o outro. O jogo é sobre ontem. Que é o quê? É eu buscar estar melhor do que eu mesmo todos os dias. Ou seja, hoje eu sou um cara que sou extremamente competitivo, mas eu sou extremamente competitivo comigo mesmo. Então essa foi a principal mudança de mentalidade. Eu parei de competir com os outros e eu comecei a competir comigo mesmo todos os dias. Isso é muito legal porque eu percebo que essa forma de viver faz com que a gente evolua muito mais. Por quê? Porque quando você compete com o outro, quando você olha para o outro, geralmente 2 coisas acontecem. Se você olha para alguém que está muito acima de você no sentido de resultado, a tendência é que você desanime. É que a sua mente não se sinta capaz de chegar naquele patamar e ela desanime e ela para. E a outra situação é, quando você se compara com alguém que está muito abaixo de você, ou muito abaixo, ou meio que no mesmo nível que você, a tendência é que você acomode. Por quê? Porque se você já está muito acima ou meio que no mesmo nível do que a pessoa que você está se comparando, a sua mente vai falar, poxa, tá bom, para por aqui. Você não precisa ficar se esforçando mais para ser muito melhor. Você já está num nível que você é relativamente um destaque. E quando você se compara com você mesmo, o jogo que até então era um jogo finito, ou seja, que parecia ter um fim, ou a nossa mente encarava como tendo um fim, ele se torna um jogo infinito. Por quê? Porque por mais que a gente faça, por mais que a gente evolua, por mais que a gente aprenda, por mais que a gente se desenvolva, a gente sempre vai ter condições de se tornar um pouco melhor. E isso foi a principal mudança de mentalidade que eu tive, e para mim foi assim a melhor coisa que existe. Né? Eu até falo no triatlon, né? Não sei quem já teve a oportunidade, quem não tem um dia, eu sugiro que é uma experiência muito legal, ir num Ironman e ficar na linha de chegada, principalmente no final, né? Onde chegam, entre aspas, os últimos colocados, né? Os que chegam depois. Para quem não tem ideia, não tem noção, você tem até, acho que são 17 horas para completar a prova. E a maior parte das pessoas, elas chegam ali de 12 horas para frente, né? E, cara, é impressionante, porque você vê pessoas chegando com 15 horas de prova, com 16 horas de prova, assim, muito depois do que o primeiro. O primeiro já tá dormindo, já tomou banho, já jantou, já tá fazendo festa. E essa pessoa, né, que, entre aspas, é uma das últimas, ela chega comemorando de um jeito que você fala, nossa, como essa pessoa está se sentindo vitoriosa. Por que isso? Porque não é uma disputa contra o outro, é uma disputa com ela mesma. O desafio por si só de completar um Ironman ou qualquer outra prova, né? A gente estava falando aqui antes da maratona, ou de uns 10 quilômetros para quem nunca correu, enfim, qualquer prova desse tipo,
é uma disputa, uma competição com você mesmo. Então eu sempre falo isso, poxa, é um esporte que ele mostra que mesmo o último colocado, entre aspas, né, o último que completa aquela linha de chegada, ele pode ser um vencedor se ele venceu a si mesmo. E isso para mim foi transformador porque mudou completamente a forma de eu viver a vida. E pode ser também que o último se sinta muito mais realizado do que alguém que chegou em segundo, em terceiro, em quarto. Exatamente, porque esse primeiro, muitas vezes isso acontece. Às vezes o segundo colocado, né, o cara que chegou em segunda entre, sei lá, 2.000 pessoas, ele pode pensar, poxa, mas eu não ganhei a prova. Ah, mas eu errei em tal coisa, mas eu fiz um tempo pior do que a minha última prova, mas eu errei em tal coisa. E ele pode, mesmo sendo o primeiro, o segundo ou o terceiro, né, que aos olhos dos outros, nossa, é um baita de um vencedor, de uma vencedora, ele pode se sentir um perdedor naquele dia ali. Então é exatamente isso. Eu admiro muito essas pessoas que têm essa mentalidade de eu sou o vitorioso de mim mesmo, não importa a colocação. Cheguei por último, igual eu, na minha maratona de 4 horas, e eu me senti um vitorioso, entendeu? Porque eu fui, igual o nosso primeiro podcast, eu contei a minha experiência da minha primeira maratona, que eu fui com dor de garganta, doente, com gripe, tossindo, entendeu? E eu falei assim, nossa, eu me preparei tanto, não vou deixar isso. Então eu tentei me recuperar, falei assim, meu objetivo é terminar. E aí eu me terminei, né, mais de 4 horas, pra mim eu era vitorioso, porque com certeza. Entendeu? E venceu a si mesmo. Exatamente. Então é muito... Eu gosto muito dessas pessoas que não tem esse negócio de competitividade, ganhei em segundo, nossa, mas tô triste. Não. O que eu falo, uma coisa é o profissional. Ele vive disso. Então, obviamente que essa competitividade com o outro faz parte do trabalho. Exatamente, faz parte do trabalho dele. Agora, a gente aqui, amador e tudo mais, eu não vejo sentido. Eu também não. E outra, os profissionais são cobrados por terceiros. Exatamente. Né? Então é muito mais difícil. É a profissão dele. A gente pode ver aí o segundo colocado aí da Maratona de Londres. Ele chegou e pediu desculpa. Não sei se vocês viram isso. Ele chegou e pediu desculpa pra marca de suplementos, né? Falando que ele perdeu 2 postos de hidratação. Isso. É mesmo, eu não vi isso. Ele chegou e pediu desculpa. Falou, olha, eu perdi 2 postos de reidratação e eu acho que foi isso que me fez perder a prova. E, poxa, o cara quebrou o recorde mundial, né? Que virou assunto, né? Ele bateu, superou a marca das 2 horas e não ganhou a prova. Ficou em segundo lugar. E ele chega pedindo desculpa. Olha só. Então... É bem isso. É bem isso. Mas para nós, os 3 são vitoriosos. Bater os recordes mundiais. Surreal. Né? Então... Surreal. E como, para você, Neto, como que um atleta constrói uma mentalidade forte? Excelente pergunta. A primeira coisa que eu acredito que uma pessoa deve se fazer para construir uma mentalidade forte... ela se autoconhecer a ponto de entender qual é o objetivo que para ela faz muito sentido buscar. Acho que isso é o que começa a construção de um atleta forte. Por que eu tô falando isso? Porque hoje a gente vive num mundo em que todo mundo está expondo a sua vida, né? A gente vive um mundo de rede social que você tem acesso à vida de todo mundo. E aí o que acontece? A maior parte das pessoas... por estarem perdidas delas mesmas, por não se autoconhecerem, elas acabam se comparando com o outro e colocando para elas objetivo que os outros estão colocando para elas. Então a pessoa, ela vê alguém lá que correu uma maratona. Aí ela tá meio perdida, ela olha para aquilo lá e ela fala assim, eu também vou correr uma maratona. Só que para ela, às vezes, aquilo ali não faz sentido. Não faz sentido pro estilo de vida, ela não sente nada com relação àquilo ali, ela nem gosta de correr, ela não cabe na vida dela. E aí ela fica tentando correr atrás daquele objetivo que não preenche ela. E ela não evolui. E aquilo só vai o quê? Só vai destruindo ela, principalmente a mente dela. Porque ela fala assim, nossa, mas eu tô tentando e eu não tô conseguindo e eu não tô evoluindo, enquanto isso aquela pessoa tá lá, não sei o quê. Então a primeira coisa é você se conhecer a ponto de entender qual é o objetivo que faz sentido para você. Né? Eu tava, por exemplo, falando com a minha irmã. E a minha irmã, ela falou assim, poxa, a corrida foi legal para mim. Minha irmã começou, né, a correr. Ela falou, a corrida foi legal para mim até o momento da prova de 10 quilômetros. Porque isso cabia na minha vida, fazia sentido, eu não precisava abrir mão de outras coisas que eu gosto, né? Então, é muito isso. A mentalidade forte começa da gente se conhecer,
e definir um objetivo que pra gente faça sentido. Por quê? Porque mentalidade forte, pra mim, assim, óbvio, tem inúmeras coisas. A gente poderia ficar, sei lá, uma semana falando sobre isso, né? Mas pra gente resumir e simplificar, mentalidade forte, pra mim, é aquela pessoa que ela consegue combinar com ela mesma de fazer algo e conseguir fazer isso. Então, eu combinei comigo mesmo que eu vou acordar amanhã às 6 horas da manhã e vou fazer um treino de 5 quilômetros. Se essa pessoa conseguiu fazer isso, para mim ela tem uma mente forte, né? Então, não tem nada a ver com, mente forte é aquela pessoa que correu 50 quilômetros e a outra correu 5, então uma é muito mais forte que a outra. Não. Porque, às vezes, para aquela pessoa que correu os 5 quilômetros, os 5 quilômetros foi mais difícil do que para a pessoa que correu os 50. Né? Então, volto a dizer, o jogo é sempre sobre ontem, o jogo é sempre sobre a gente olhar para a gente mesmo. Então, respondendo de forma simples a pergunta, a forma de começar a construir uma mente forte é se autoconhecendo para que você consiga determinar um objetivo que faça sentido para você. A partir desse momento, você começar a cumprir os combinados que você faz com você mesmo. Por quê? Porque faz sentido cumprir esse combinado, porque cumprir esses combinados em algum momento vai te levar a conseguir cumprir aquele objetivo que você se autodeterminou. Aí teriam outras coisas pra gente falar, e se vocês quiserem perguntando. A pergunta é, Neto, o que destrói mentalmente uma pessoa no esporte? O que faz essa mentalidade ser destruída, ficar fraca no esporte? Por exemplo, rede social, muito excesso de rede social, de influencer de esportes. Um exemplo, mas o que você, durante esses 5 anos, viu que as pessoas começam a ficar fracas mentalmente? Por que elas ficam? Porque alguma coisa externa? Não. Excelente pergunta. Para mim, o jogo sempre é interno, né? Até tem uma frase que eu falo que tudo é um jogo mental. E o que eu acredito que mais faz com que as pessoas fiquem fracas e cada vez mais fracas é o fato delas viverem no modo automático, que faz com que cada vez mais elas estejam desconectadas delas mesmas. Por quê? Porque o que enfraquece uma pessoa é ela não conseguir ouvir os sinais que ela mesma está dando para ela. Seja o corpo, seja a mente, né? Só que se você está vivendo no modo automático e você está desconectado de você mesmo, você não consegue pegar esses sinais. Você só vai conseguir perceber isso quando a corda estoura, né? Quando você, sei lá, tem uma crise, quando você não consegue levantar da cama, enfim, quando você já está muito mal. Só que isso é só o quê? É só o transbordo, né? O balde ele vem enchendo, né? Desde, sei lá, muito tempo atrás. Só que como você estava no modo automático, sem parar para se ouvir, sem parar para se questionar, eu falo muito sobre isso, né? As pessoas hoje em dia, elas não pensam, elas não param para pensar, né? O tempo todo elas estão tendo movimentos mentais, mas elas não param para pensar, elas não param para perguntar para elas mesmas sobre as coisas, para se ouvir, né? Eu falo que na minha rotina, a primeira hora do meu dia é a hora mais importante. Por quê? Porque é a hora que eu me conecto comigo mesmo. Então é a hora que eu acordo, né, que tá em silêncio ali e que eu vou me perguntar, cara, isso que você tá fazendo, tá te fazendo bem? Poxa, você acordou hoje, você tá descansado? Você tá pronto pro seu dia? Você tá gostando disso que você tá fazendo? Poxa, o seu treino que tá programado, você tá pronto para fazer esse treino do jeito que ele tá programado ou não tá? Cara, você tá se alimentando bem? Como que foi a sua alimentação ontem? O que você tá... Enfim, e você vai conversando com você mesmo, você vai se ouvindo, né? E quanto mais você faz isso, mais você consegue. Tem até uma mulher que uma vez ela falou o seguinte, quanto mais eu me conheço, mais eu sei do alimento que eu preciso. Quanto menos eu me conheço, menos eu sei do alimento que eu preciso. Se você está desconectada de você, você não sabe do que você precisa. Você acorda, você não consegue perceber se você está cansado para fazer o treino que você tem nesse dia. Aí você não ouviu, você está cansado porque você dormiu mal, porque você comeu mal, aí você quer fazer um treino forte, aí você se lesiona. Ou você quer fazer e aí você fica naquela, porque, putz, eu tenho que cumprir a planilha, aí dá uma semana você está esgotado. Enfim, então quando você não se ouve, geralmente você toma decisões ruins. E decisões ruins levam a resultados ruins, né? E isso, óbvio que o que eu tô falando não é uma coisa
que vai ser refletida na noite pro dia. Então a gente tá vendo, né, o crescimento da corrida, mas é uma coisa recente. Então muito provavelmente a pessoa, sei lá, que vai ouvir isso aqui, ela pode até pensar, não, mas eu tô super bem comigo mesma. Faz, sei lá, 5 meses que eu tô na corrida. Cara, 5 meses é muito pouco. 1 ano, às vezes, é muito pouco. Né? Eu que tô há 5 anos, eu falo, cara, talvez 5 anos seja pouco. Né? Talvez você vai sentir o reflexo dessa desconexão com você mesmo daqui a 10 anos, daqui a 7 anos, daqui a um tempo. Só que a hora que vem, isso que acontece de ruim, muitas vezes acaba fazendo tudo que você viveu não valer a pena. Então eu acho que... eu tenho certeza que essa é a coisa mais importante que a gente deve fazer. É se conectar cada vez mais com a gente mesmo. Nossa, é uma grande reflexão. Eu nunca parei para pensar nisso. Não que eu não seja... que eu não converse comigo mesmo. É sobre estou bem para hoje, estou me alimentando bem. Esses dias eu ouvi alguém falando assim que o autoconhecimento virou uma arte, né? Porque as pessoas não conseguem passar 1 minuto dentro da própria cabeça, né? Hoje em dia, por exemplo, você para 1 minuto no sinaleiro, você precisa estar ouvindo uma música, Já você pega o celular. Ali. As pessoas não conseguem passar tempo com elas mesmas. E muito legal você falar isso, porque eu tava voltando do treino hoje, né? E aí eu tava no carro assim, eu não coloco nada no carro, música, nada, eu tava em silêncio. E eu falei assim, poxa, como a minha relação comigo mesmo nos últimos anos, ela mudou. Porque é isso. As pessoas, elas se preocupam muito no como elas se relacionam com os outros. Mas elas pouquíssimas vezes, talvez, nunca param para pensar como elas se relacionam com elas mesmas. E olha que doido, a maior parte das pessoas, elas têm um péssimo relacionamento com elas mesmas. E por isso que todas as vezes que elas ficam, digamos assim, sozinhas, em silêncio, a primeira coisa que elas fazem é procurar algum estímulo externo para que elas não fiquem com elas mesmas. Ou seja, elas não conseguem se suportar. Sejam os pensamentos, seja, sei lá, a vida que elas não se suportam. E aí o tempo todo elas estão o quê? Procurando alguma coisa do lado de fora, um estímulo externo para fugir delas mesmas. E isso é cada vez mais desconexão, que leva em algum momento, sem dúvidas, a um problema. Não é à toa que a gente vive no Brasil, que é o país mais ansioso do mundo. Não duvido. E um esporte é ótimo para aprender isso. Até porque, por exemplo, você fez, né, Micaela, uma ultramaratona no silêncio da natureza, né? É que a gente tava conversando sobre isso, né? Foram 11 horas comigo mesmo ali, né? E eu treinei isso antes, né? Eu fiz longos na terra, assim, sozinha. Eu sem e o barulho, música, né? sem fone, sem nada. A gente tava comentando no último podcast que aqui a gente precisa treinar, fazer treinos sem estímulos externos, né? Música, Nossa, eu amo esse ficar assunto. Conversando com o colega, né? É você mesmo, né? Se concentrar mentalmente você mesmo. Eu amo esse assunto, né? Eu moro em São Paulo e eu treino muito no rolo, né? Bicicleta, esteira. E eu simplesmente não ouço nada, né? E aí, esses dias eu tava treinando lá em São Paulo e minha irmã tava lá em casa. Aí eu tava no rolo assim, aí eu fico virado pra parede, uma parede branca, sem nenhum... Ela chegou pra mim e falou, viu? E horas ali, né? Viu? Você fica aí, tipo, olhando pra parede, sem nada, sem celular. Falei, sim, né? E aí, esses dias eu fui pra academia... Juro, eu acho que, sei lá, eu corri acho que 1h30, 2 horas na esteira. E eu meio que contei as pessoas que iam correndo, né? A pessoa que chega pra correr. Cara, é impressionante. Elas chegam na esteira, a primeira coisa que elas fazem, fone de ouvido e colocam uma música, colocam alguma... É automático. E aí eu até fiz um story sobre isso, né? Quando eu reparei nisso, falei assim, cara, é impressionante como as pessoas perdem uma grande oportunidade de se conectar com elas mesmas em um momento muito importante, que é o momento que a gente tá fazendo esporte. Se cuidando. Né? Exatamente. É isso que você falou. Eu acho magnífico. Eu falo, nossa, imagina que delícia, né? Eu ficar por horas correndo no meio da natureza, só ouvindo os meus pensamentos, eu comigo mesma, né? Então, eu sempre falo isso. Cara, vai fazer alguma coisa, procure ao máximo tirar tudo que é externo para você se conectar cada vez mais com o interno. Isso. E foi uma coisa que eu treinei bastante e foi muito útil porque... Foram 11 horas ali comigo mesmo. E é ali que muitas pessoas quebram, né? Porque eu quebrei na prova, né? Quebrei, continuei e me recuperei. Ganhei em segundo lugar, tá? Olha só pra E- contextualizar. E muitas pessoas nesse jogo mental, né? Que você fala muito aí. É o momento que fala assim, eu não consigo, não sei o quê. Então, você tem que ter essa mentalidade forte, se conhecer e falar assim, olha, eu vou até ali. Eu uso muito isso, sabe? Eu vou até ali, eu vou até a curva. Isso, eu vou até a curva, eu vou até o quilômetro tal, eu vou completar. Porque eu quebrei no quilômetro 33, né? E nesse quilômetro,
eu recebi a ajuda de um outro atleta que me deu um gel de eletrólitos, né? E aí ele perguntou assim, você tem alguém pra te buscar, né, tal? Porque o pessoal que me viu naquele quilômetro, eu tava branca, com a boca branca, eu tava desidratada, enfim. E hora nenhuma tinha passado na minha cabeça desistir da prova, né? E na minha cabeça, né, eu até falei pro Matheus, eu tava assim, eu vou seguir até o corte dos 40 quilômetros. Porque se você chega depois de um certo horário, você não pode continuar a prova, né? Então, pelo menos se eu não conseguir, eu vou saber que eu não consegui tentando até o último minuto, né? E aí deu certo, eu cheguei com tempo e continuei e terminei, enfim. Então... Treinar... O resumo foi, né, do último podcast, treinar sem música. Porque o pessoal esquece, né? Porque tem uma coisa que é o seguinte, mental. Toda vez que a nossa mente tem dúvida, a tendência é que ela trave. E por que eu tô falando isso? Porque tem a ver com isso que você falou. Se eu treino com música, com estímulo, sempre conversando com alguém, eu tô treinando a minha mente para isso, para conseguir fazer aquilo com esses estímulos. Aí se chega na hora da prova, eu tiro todos os estímulos, a minha mente meio que pergunta, pera lá, cadê tudo aquilo ali? E aí ela entra em dúvida, tipo assim, será que você consegue fazer isso sem esses estímulos? Na hora que tá difícil, que vem a música, agora não vem a música. Será que E aí a tendência é o quê? A tendência é ela travar. Então, tudo que você não faz na preparação, a tendência é que aquilo ali te custe um preço geralmente alto na hora da execução. Preparação falha, execução duvidosa, entendeu? Óbvio, tem pessoas que conseguem e tudo mais, mas a tendência é que você não consiga reproduzir aquilo que você reproduz num treino, numa preparação, numa hora no valendo ali, se você não treinou aquilo. E uma coisa que eu treinei também foi rezar durante o percurso. Eu levei o terço, eu sou católica, né? Não sei. E aí eu rezei o terço 2 vezes. Eu tive tanto tempo livre ali que eu rezei o terço 2 vezes durante a prova. Eu 11 horas, eu né? nunca tinha ouvido essa. 11 horas. Muita gente tá 11 horas? 11 horas 11 de horas prova, e né? 6 minutos. Caramba. E é aí- mais que um Ironman. E eu Tinha 2.000 metros de altimetria. Foi no dia do Ironman da África, né? E aí eu acompanho uma influenciadora que tava, né? Eu falei assim, cara, ela vai largar a prova, vai nadar, eu vou estar correndo. Ela vai pra bike, eu vou estar correndo. Ela vai correr, eu vou estar correndo. Ela vai estar na casa dela jantando, eu vou estar correndo. Nossa, eu tenho vontade de fazer uma dessa, onde eu vou fazer. Em Botucatu tem bastante. O pessoal daqui de Bauru combina bastante para ir, né, Micaela? Fica o convite aí. Eu vou. Eu tive um amigo que correu os 33. Eu fiquei com vontade de ir, mas por conta da preparação, eu falei, melhor Não dá pra focar, não dá pra desviar um pouquinho, né? É difícil. E uma pergunta agora sobre as estratégias mentais nessa questão de prova. Existe alguma estratégia mental que você utiliza antes das provas, durante? Antes das provas, eu tenho uma principal que é... Na verdade, são duas. Eu faço um exercício de respiração. Todos os dias eu faço. E aí, geralmente, eu faço de 20 a 50 respirações quando eu vou fazer esse exercício, 3 vezes ao dia. E aí eu vou aumentando a quantidade de respirações. Então, é basicamente o exercício que eu fico respirando e contando essas respirações. De 20 a 50 na minha rotina normal. E aí, quando eu tenho prova, me aproximando da prova, eu vou aumentando essa quantidade de respirações, né? Porque é um exercício que treina muita concentração. A ideia é você não perder a contagem e gerenciar, né, todos aqueles pensamentos que aparecem e você não quer ter. Então, esse é um exercício que eu sempre coloco na minha rotina. Eu chego a fazer perto de prova ali 300 respirações. E eu gosto muito também e sempre faço a meditação com a visualização, né? Então, eu gosto muito de visualizar a prova acontecendo e tudo que pode estar acontecendo, como que eu estou me sentindo e tudo mais. Então, esse é um exercício que eu faço bastante na minha preparação. E o exercício, né, uma coisa que eu treino muito na prova, para conseguir fazer na prova, é justamente não pensar em nada, né? Porque o nosso cérebro, apesar de ser pequeno, ele consome 20% da energia nossa, né? Então, quanto mais eu fico pensando na prova, mais energia eu consumo e mais em algum momento essa energia vai me fazer falta. Então, a ideia é justamente tá tão concentrado naquilo que eu tô fazendo que eu simplesmente não tô pensando. Eu só tô executando, né? Que falam ali, né? Que é o estado de flow. Então, eu treino muito para na prova estar assim. Então, por isso que eu gosto muito de fazer treinos no rolo, longos. Então, eu chego a fazer treino de 5, 6 horas no rolo, né? Sem nenhum estímulo para treinar isso. Porque dificilmente você vai conseguir fazer um treino de 5, 6 horas num rolo, parado, numa esteira,
Se você ficar pensando o tempo todo, a sua mente vai acabar te destruindo, você vai acabar parando em algum momento. Então eu gosto muito disso para na hora dos treinos, para na hora da prova, eu conseguir me colocar nesse estado mental de simplesmente coisa. Tanto é que as pessoas, por exemplo, Ironman Brasil, né? Eu já fiz 4 vezes o Ironman Brasil. Se você me perguntar o percurso, eu não sei o percurso. As pessoas falam, cara, mas você viu aquilo? Eu falo, não vê. Minha esposa corre às vezes. Ela, nossa, eu passei, você viu que na corrida? Cara, não vi nada. Entendeu? Então eu acabei treinando nisso e acho que acaba sendo positivo, né? Eu não gastar energia mental pensando em muitas coisas. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Eu estudo um pouco de neurociência e eu sabia que o nosso cérebro gasta muita energia, né? 20% ali. E eu nunca parei para pensar isso no esporte. E foi muito interessante isso. E eu acho que eu vou começar a trabalhar sobre isso. Porque a gente acaba gastando muita energia vendo a paisagem, né? Eu refletindo a paisagem, vendo... Eu, na Maratona de São Paulo, olhava lá as ruas de São Paulo, os monumentos. Falei, nossa... Eu fiz... E a gente gastando energia ali, né? Uma das coisas... Eu fiz pós-graduação, né, em neurociência e tal, e uma das coisas que é muito legal com relação a isso, e que a maior parte das pessoas não sabem as pessoas acreditam que a nossa mente consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E a nossa mente não consegue. O que ela é muito boa é em mudar o foco muito rápido. Só que é tão rápido que a gente acha que a gente está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Só que o que acontece? Sempre que eu estou com foco em uma coisa, eu não estou com foco na outra, né? E vice-versa. Então, quanto mais eu consigo colocar o meu foco em uma única coisa exclusiva, mais efetivo, mais eficácia eu tenho naquilo ali. Então, maior a minha tendência a ir muito bem naquilo ali. Então, quando as pessoas me perguntam, né, uma pergunta que eu recebo muito é, cara, como que você conseguiu evoluir tão rápido no triatlo? Né? Eu falo, cara, eu acredito que esse é o grande, entre aspas, segredo. Eu treinei muito a minha mente para conseguir se concentrar absurdamente naquilo que eu tô fazendo. Então, um treino que, sei lá, uma pessoa que... Eu posso fazer o mesmo treino que a pessoa, nas mesmas potências, exatamente o mesmo treino. Só que como eu consigo ficar mais concentrado, é como se eu somasse mais pontos do que aquela mesma pessoa. E isso, num longo prazo, faz com que eu esteja muito distante das pessoas. Porque é aquilo, se eu tô treinando, fazendo um treino, só que eu tô ouvindo música, em vários momentos a minha mente está na música e não no exercício. Se eu tô correndo e tô conversando com outra pessoa, tá na conversa e não aqui. Então você faz o treino, só que você, entre aspas, não soma a quantidade de pontos possíveis para aquele treino. Então, é como se todo treino você estivesse perdendo pontos. E a outra pessoa que está o tempo todo somando o máximo de pontos, de alguma forma ela vai se afastando de você. Essa dica foi incrível já para mim, já valeu a conversa. A gente sabe, mas a gente nunca para refletir e cruzar esses conhecimentos, né? Realmente, o cérebro é o que manda em tudo, né? Então, sim, realmente. E para finalizar esse bloco, Neto, queria fazer uma pergunta sobre disciplina e motivação. Boa. Isso tem a ver com mente forte? Ter disciplina e motivação são coisas diferentes? É mente forte, mente fraca? Eu adoro esse tema porque talvez essas duas palavras elas sejam as palavras mais faladas de forma errada e, consequentemente, entendidas de forma errada e, consequentemente, aplicadas de forma errada. Principalmente quando a gente vê na internet pessoas que não entendem falando. Primeira coisa as pessoas falam muito assim, não dependa da motivação, você tem que ter a disciplina. Não existe disciplina sem motivação. Por quê? Porque motivação não tem nada a ver com o que as pessoas falam de eu quero fazer, de vontade de fazer, de alegria, motivação não é isso. O próprio nome da palavra já diz. Motivação é motivo para ação. A nossa mente, uma das perguntas centrais que ela tem é por quê? Porque a coisa que a nossa mente mais odeia é gastar energia à toa. A nossa mente foi programada para manter a gente vivo. Então, guardar energia é sobreviver, aumentar as nossas chances de sobreviver. Então, a nossa mente pergunta, por que você vai investir a sua energia em alguma coisa que não faz sentido, que não tem um porquê de fazer? Se a gente não tiver um motivo para fazer, a gente simplesmente não vai fazer. Então, não existe disciplina sem motivação. Toda e qualquer pessoa que quando você olha, você fala, nossa, essa pessoa é muito disciplinada, é porque ela tem um motivo para ação. Ela pode até não saber, digamos assim, de forma consciente expressar qual que é esse motivo, mas a mente dela tem gravado algum motivo.
Se você pegar, sei lá, um trabalhador, que ele trabalha em alguma coisa que ele detesta, ele pode falar, cara, eu não tenho motivo para ir trabalhar, eu não gosto de trabalhar, eu não me sinto motivado. É lógico que ele se sente motivado. Talvez a motivação dele seja pagar as contas da casa dele, talvez seja colocar comida no prato do filho dele, entendeu? Então não existe disciplina sem motivação, tá? E aí, respondendo a sua pergunta, uma mente forte depende 100% de motivação. No sentido certo do termo, que é um motivo para ação. Por quê? Porque quando que a gente vê, digamos assim, o que difere uma pessoa que tem a mente forte de uma mente fraca? A mente fraca é a pessoa que na hora que tem que fazer alguma coisa, ela simplesmente não faz, entre aspas, ela desiste de fazer. Essa, se a gente for simplificar muito, é a pessoa mente fraca. A mente forte é aquela pessoa que, apesar de qualquer coisa, faz aquilo que tem que ser feito, né? E o que acontece? A mente forte ela é definida nos momentos difíceis. E no momento difícil é que a motivação entra. Por quê? Porque a nossa mente calcula muito rápido a equação esforço versus motivo para fazer. Se o esforço que eu tenho que imprimir em alguma ação é muito maior do que o motivo que eu tenho, do que a sensação que a minha mente consegue prever quando eu atingir aquilo ali, se o esforço é muito maior, a tendência é o quê? É eu simplesmente desistir. Porque a mente fala, cara, para que você vai imprimir esse esforço para ter essa recompensa? Não vale a pena. Pare. Em compensação, se a motivação, o motivo para ação é mais forte do que o esforço que eu tenho que imprimir, a sua mente vê o quê? Motivo para continuar. Ela tem um porquê passar por aquilo ali. Poxa, por que eu vou acordar 5 horas da manhã para ir treinar? Poxa, porque a minha mente calculou que quando eu completar a maratona eu vou sentir alguma coisa, e isso, sei lá, cada um com o seu, né? E aí, para completar, o que esse motivo precisa estar ligado ao quê? A algo sentimental. Sentido vem de sentir. Por quê? Porque o ser humano, em primeira instância, diferente do que a maior parte das pessoas acreditam, ele não é movido pelo racional. Ele é movido, em primeira instância, pelo sentimental. Depois vem o lado racional. Mas, em primeira instância, a gente precisa o quê? A gente precisa sentir aquilo ali. Aquilo precisa, de alguma forma, mexer internamente com a gente. Entendeu? Então, não existe disciplina sem motivação. Quanto mais sentido eu tenho naquele motivo que eu coloquei para mim, naquele objetivo, maior as chances de eu me tornar disciplinado. E aí, se a gente fosse aprofundar na disciplina, eu falo o seguinte, a disciplina, ela só acontece no começo da jornada. Por quê? Porque disciplina é você fazer aquilo que tem que ser feito, entre aspas, sem querer fazer aquilo ali. Só que depois de um tempo que você já conseguiu passar por esse processo inicial de ir na base, digamos assim, do esforço, a sua mente, a nossa mente, ela já reconheceu qual que é a recompensa que vem ao fazer aquilo ali. E aí o que acontece? Chega uma hora que aquilo não é mais esforço, aquilo simplesmente é natural. É igual tomar banho. A sua mente, a nossa mente, já reconheceu qual é a recompensa de tomar banho. No começo, quando a nossa mãe mandava a gente tomar banho, era na base da disciplina. Então, você tem que tomar banho, tem que escovar o dente. Hoje, você toma banho por quê? Porque a sua mente já entendeu. Cara, se eu não tomar banho, eu fico fedido, eu não sou aceito pela sociedade, eu tenho inúmeros problemas. Então, a disciplina é o que eu chamo de disciplina de arranque. É só pro começo. Chega uma hora que isso passa a ser natural. Então, toda pessoa que você vê aí, que você acha que é disciplinada, esquece. Ela só é uma pessoa que fez aquilo que em algum momento era na base do esforço, se tornar natural. As pessoas, a coisa que mais me perguntam é, cara, como você consegue ser tão disciplinado? Eu falo assim, eu não sou disciplinado. Eu só fiz isso que para você é uma coisa que depende de disciplina, se tornar uma coisa natural para mim. Eu quero fazer isso. Virou um hábito. Tem que virar um hábito. Simplesmente. Virou natural. Então não é na disciplina. Muito bacana essa reflexão. Realmente é se tornar um hábito ali. Se você tem uma motivação. Eu mesmo estou treinando bastante esse ano porque eu tenho uma motivação, né? Igual eu falei para você antes da conversa nossa aqui. É por isso que eu estou treinando. Quando a gente realmente tem uma motivação, a gente, né, fica disciplinado ali, né? Automático, virou um hábito. E é legal esse negócio da motivação, por quê? Porque as pessoas, elas acham que elas querem uma coisa, mas a gente nunca quer o que a gente acha que a gente quer. A gente sempre quer
a sensação que tá por trás daquilo que a gente quer. Então, por exemplo, o que você quer? Eu quero muito dinheiro. Não, você não quer muito dinheiro. Você quer o que o dinheiro vai te dar. Exato. Você não quer completar uma maratona. Você quer o que completar a maratona vai te dar. Uhum. Então, Sentimento. essa reflexão de entender de fato o que você quer é o mais importante. Muito bacana, Neto. Agora a gente vai fazer um jogo, um ping-pong. Eu vou falar alguma coisa, você vai definir em uma palavra o que é aquilo pra você. Uma palavra que define o Iron Man. Eu diria ser, no sentido de... Pode explicar ou é só falar? Não, pode falar. Pode explicar. Eu diria ser no sentido de você se tornar um Iron Man. Por quê? Porque, de novo, a gente tá vivendo uma era em que as pessoas vivem muito pros outros. Então, elas não querem se tornar um Iron Man. Elas querem ter o título de Iron Man. Uhum. E para isso, elas acabam simplesmente não vivendo o processo. Né? Então, elas vão lá, não vivem o processo da forma como eu acredito que deve ser vivido. E elas até completam a linha de chegada, colocam no Instagram Iron Man, tem a medalha, expõe lá, todo mundo curte, comentário, papapá. Só que elas não se sentem um Iron Man. Por quê? Porque elas não viveram o processo, elas não se tornaram aquilo ali. E o Iron Man, para mim, é uma das grandes oportunidades que a gente tem de se tornar uma coisa que eu ainda talvez não tenha a definição. Então, eu acho que Iron Man, para mim, está relacionado com ser, com você de fato se tornar aquilo ali. Certo. A pior parte do triatlon. Eu vou falar Do pra que você mim, considera a pior parte. tá? A pior parte do triatlon, pra mim, é o vício. Por que é o vício? Porque eu acredito que eu me tornei viciado na sensação de fazer o Ironman. E eu confesso até que eu tenho um pouco de medo desse vício no sentido de, será que eu vou conseguir parar em algum momento de sentir isso? Né? E a gente não sabe, a vida muda, né? Às Aquele vezes... meme, né? Eu paro quando eu quero. Exatamente. E eu acho que essa é a pior parte. É uma coisa... Quando você entende o jogo, quando você se apaixona por ele, ele vira uma coisa viciante. E aí você tem que, de alguma forma, aprender a lidar com isso. Porque, como a gente estava falando antes aqui, né? O difícil do Ironman não é a prova, o difícil é a rotina. Né? Então, por exemplo, eu quero ter filhos, eu trabalho, eu tenho esposa, eu tenho uma vida social, né? E o Ironman, muitas vezes, ele acaba indo contra isso. E se você acaba viciando nisso e indo muito só para esse lado, obviamente, em algum momento, você vai deixar outras coisas caírem. Então, acho que essa é a pior parte. É uma coisa que ela vicia e se você não tomar cuidado, você pode acabar perdendo outras coisas que também são importantes. A modalidade mais mentalmente difícil. No triatlon, com certeza, a corrida, porque é o momento que você tá mais cansado. E a corrida ali, ela mostra todos os... Tem uma expressão que a galera fala no triatlon, que é: não existe ateu no quilômetro 30 da maratona do Ironman. Né? Muito bom. Porque, cara, Vou usar por isso. mais que você esteja muito preparado, muito, os últimos quilômetros ali é uma coisa... Não tem nem como você falar o que é. Porque não é mais físico ali. Ali é literalmente mental. Então, a corrida é, assim, uma coisa... Eu falo que todo Ironman eu descubro uma profundidade mental que eu não tinha chegado. Porque é cruel. É muito, muito difícil mesmo. Então, a corrida, sem dúvidas, é a parte mais difícil. Um hábito que mudou a sua performance. Estudar. A maior parte dos atletas, eles acham que... Como que eu vou dizer isso? Por que estudar? Porque quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais a gente entende sobre algo, melhores decisões a gente toma. Quanto menos eu entendo, piores decisões eu tomo. Então, estudar fez com que eu entendesse aquilo que eu estou fazendo. E quando eu entendo aquilo que eu estou fazendo, eu tomo as melhores decisões e, consequentemente, eu consigo ter melhores resultados. Que é o que eu falo. Eu falo para as pessoas, eu não estou falando que você precisa se tornar um estudioso, um conhecedor, a nível de ser um PhD naquilo ali. Não é isso. Você só precisa entender, basicamente, aquilo que você está fazendo. Para que você não vire um replicador, e sim
um entendedor que consiga questionar e tomar decisões de acordo com aquilo que você acredita que faz sentido para você. Entendeu? Então, estudar e entender cada vez mais sobre tudo que envolve o esporte, porque o esporte não é só treino, né? Você tem que entender, por exemplo, uma coisa básica que quase ninguém, quando eu vou dar uma palestra, semana eu fui dar uma palestra numa empresa, eu sempre faço essa pergunta: qual que é a principal ferramenta de performance humana que existe? Ninguém nunca respondeu, que é o sono. As pessoas não têm ideia do quanto que o sono é importante para você se tornar um atleta melhor. Isso é conhecimento, né? As pessoas não têm ideia, muitas vezes, sobre alimentação. As pessoas não têm ideia, muitas vezes, sobre treinamento. Então, elas viram replicadoras. E elas não sabem se aquilo que elas estão replicando é correto ou incorreto para elas, para aquela situação, para aquele momento, para o objetivo delas. E aí, consequentemente, elas acabam prejudicando o resultado delas ou não chegando no resultado que elas poderiam ter. Então, estudar, para mim, sem dúvidas, é a coisa que mais potencializou o meu resultado como atleta. Maior aprendizado da corrida. Eu acredito que tem a ver um pouco com aquilo que eu falei, de competir. O jogo é sempre sobre ontem, né? Sempre competir comigo mesmo. Eu acho que hoje, para mim, não faz sentido eu competir com o outro. Não faz sentido eu olhar para o lado, querer ser melhor que o outro, querer fazer o que o outro está fazendo. Eu acho que esse foi o principal aprendizado. E aí a gente poderia falar um pouquinho também de ego. Assim, eu acho que a corrida, o triatlo me ensinou muito sobre o ego. O que Kona representa para você? Acho que é uma coisa que eu sempre busquei na minha vida, que é a oportunidade, eu diria oportunidade, que é a oportunidade de eu descobrir até onde eu posso ir. Eu sempre tive muita vontade, né? Eu tenho refletido muito sobre isso. Eu sempre tive muita vontade de descobrir até onde eu posso fisicamente e mentalmente ir. Só que eu acredito que eu nunca vivi um desafio que me instigasse a me dedicar nesse ponto. E eu acredito que Kona vai me trazer isso. Eu até tava pensando, né? Eu falei, poxa, eu vou esse ano lá para conhecer. Mas eu me conhecendo, eu acredito que eu vou querer voltar um dia, só que eu vou querer voltar em um patamar que eu nunca cheguei na minha vida. E isso vai me dedicar, assim, um nível de dedicação que eu nunca consegui chegar. Então eu acredito que Kona vai me dar essa oportunidade de me desafiar a ponto de eu chegar numa performance que eu falo, cara, acho que eu cheguei, se não no meu limite, não acredito que a gente consiga chegar no nosso limite, mas eu acredito que eu cheguei muito próximo. Eu tenho muita vontade disso, de um dia chegar, sei lá, muito velhinho e falar assim, cara, eu acho que eu descobri o máximo do meu limite que dava pra eu ter chegado. Sabe, igual estão falando, né? A maratona, até onde o ser humano pode ir. Eu tenho essa curiosidade sobre mim mesmo. Até onde eu posso ir no esporte. E eu tenho certeza que eu tô muito longe de chegar nisso. O que significa vencer? Entregar o nosso máximo. Eu acho que o vencedor é aquela pessoa que consegue entregar o seu máximo. Não acho que vencer está relacionado a um resultado. Eu acho que vencer está relacionado a uma entrega. E se uma pessoa conseguiu entregar o máximo dela, independente do que seja, eu sou uma mãe, eu sou um pai, eu entrego o meu máximo nisso, eu sou um vencedor, eu sou uma vencedora. Eu sou eu sou um CLT trabalhando em tal coisa. Se eu entrego o meu máximo nisso aqui, eu sou um vencedor. Eu sou um corredor de 5 km. Se eu entrego o meu máximo aqui, eu sou um vencedor. Então, vencer para mim tem a ver com entregar o nosso máximo. E por último, um conselho para quem quer começar. Não espere. Comece com o que você tem, entregando o seu máximo, mas desde o começo, sonhe muito alto. Sonhar grande, né? Eu acho que isso resume um pouco esses meus últimos, assim, 5, 6 anos. Eu acho que foi isso. Eu não esperei para começar. Nada do que hoje é muito relevante na minha vida. Eu não esperei. A hora que eu decidi, eu comecei. Eu comecei com o que eu tinha. Mas desde, assim, do comecinho, do dia 1, eu já sonhava grande, sabe? Eu sempre falo isso, né? Quando a gente sonha um mundo externo, vai falar, não é pra você e tal. E eu sempre falei, isso
é pra mim. Algum dia eu vou chegar e hoje eu cheguei em coisas que lá atrás eu achava que era sonho e hoje já é mais do que isso, né? Tem até um cara que hoje é amigo meu, mas na época ele não era. Um dia eu comentei com ele, eu tava treinando pro meu primeiro Ironman, tipo, pedalando de tênis, pesando 100 quilos e tal, sem dinheiro nenhum. Eu falei pra ele, cara, eu vou fazer meu primeiro Ironman em 9 horas e 30. E ele é um cara a vida inteira no Ironman, no triatlo. Tal. Na hora ele não me falou, mas hoje ele me conta. Ele fala, cara, quando você falou isso, eu cheguei assim com a galera, a gente comentou, meu, esse cara é maluco, né? E no meu primeiro Ironman eu fui lá e fiz 9 horas e 30. Né? Depois eu falei, eu vou fazer o sub-9. Aí as pessoas ficavam, cara, você acha mesmo que o Neto vai fazer isso e tal? E aí eu fui lá e fiz. Né? Agora eu tô em Kona, enfim. Então, desde o começo, eu sempre sonhei grande, né? Tanto no esporte, como na minha vida profissional, enfim, na minha vida pessoal. Então, acho que é isso. Desde o começo, sonho muito grande. Coloque seu objetivo, literalmente, em um lugar que hoje parece que é impossível. Mas coloque lá e entregue o seu máximo. Não sei se é coincidência, mas ontem eu estava lendo um livro justamente sobre isso. Que não tava falando sobre sonhar grande, mas porém é a mesma coisa. Se você não tem uma ambição forte, você não sai do lugar. Qual que é o livro? É sobre como ser um bom líder, né? Que é sobre liderança. Depois eu posso até te passar. E a primeira fase de uma boa liderança é ter uma boa ambição. Né? E não é só um sonho grande em qualquer... Pois boa ambição vai te tirar do lugar. Né? Porque quando você sonha muito grande, literalmente muito grande, alguma coisa está muito distante da sua realidade... Esse sonho, essa vontade que você tem, automaticamente ela traz para você a consciência de que se você continuar sendo quem você é, você não vai chegar. Então ela te faz entender que você precisa mudar, não é nem evoluir, você precisa mudar, você precisa descobrir coisas que até então você não descobriu, que você precisa fazer coisas que até então você nunca fez, mudar, estar em ambientes que você nunca... Você precisa se transformar em uma outra pessoa. Né? Então esse sonho grande, eu acho que isso que faz pela gente, faz a gente mudar. Se alguém me encontrar, sei lá, que me conheceu 6 anos atrás e me viu, cara, é outra pessoa, não é que você melhorou, você é outra pessoa, literalmente, entendeu? Então o sonhar grande eu acho que faz isso pela gente, faz a gente mudar, né? Eu acho que, sei lá, se fosse pra gente fechar aqui, eu acredito que todo mundo deveria ser muito, muito curioso, obcecado por aprender, por se desenvolver. Hoje eu vejo as pessoas simplesmente não querem. Não querem mudar, não querem sair da cadeira. Eu falo, eu faço convite, né? Eu dou aulas ali, eu faço um monte de coisa e eu convido pessoas que eu falo, cara, essa pessoa eu vejo que ela tem tanto potencial, mas a pessoa não quer, né? E não tem como a gente querer para as outras pessoas. Então eu falo, poxa, quantas pessoas poderiam viver uma vida muito, muito melhor que não vivem pelo simples fato de não se interessarem, de não buscarem. Né? E às vezes o que você falou, um livro, às vezes é uma conversa, às vezes é ouvir um podcast, às vezes é ver um vídeo no YouTube, às vezes é participar de uma aula. As pessoas simplesmente não se interessam. Exato. Bom, Neto, para finalizar, queria que você desse uma dica, mentalmente falando sobre... A gente conversou sobre mentalidade. Uma dica para quem está ouvindo a gente sobre o que fazer mentalmente ou como trabalhar nossa mente entre os treinos. O nosso podcast sempre vai falar entre os treinos, né? Como que uma dica para as pessoas, para os atletas, né? Trabalhar a nossa mente, exercitar a nossa mente entre os treinos. Eu diria para as pessoas fazerem o que eu chamo de pausa ativa, tá? E de preferência, como eu falei, no começo do dia. Eu falo assim, a primeira hora do dia, se você não quiser pegar a primeira hora, pega a primeira meia hora, primeiro 10 minutos, mas o começo do dia é um momento muito importante. Então, a minha principal dica seria isso. Procure no começo do seu dia se conectar com você, do jeito que você quiser. Eu sou uma pessoa, como ela falou, eu sou uma pessoa religiosa. Eu quero, sei lá, ouvir a palavra, eu quero ler a Bíblia, eu quero fazer uma oração. Se essa é só... Faça dessa forma. Eu quero fazer uma meditação. Não, eu quero ouvir uma música. Mas se conecte com você. Saia do automático, que seja 10 minutos, 15 minutos por dia. Saia do automático. Pense, né? Escute o que o seu corpo, o que a sua mente está pedindo, o que eles estão falando. Então, essa seria a principal dica. E aí você pode fazer isso, né? Eu tô falando aqui no começo do dia, mas você pode fazer isso o dia inteiro. Eu falo que eu
sei lá, quantas pausas ativas eu faço ao longo do Quando meu precisar, você vai lá e faz. Sempre que eu sempre faço a pausa ativa numa transição de uma coisa para outra. Então, eu saí de uma mentoria que eu acabei de dar, vou entrar em uma outra. Eu faço a pausa ativa. Eu saí de uma mentoria, eu vou começar a estudar. Eu faço uma pausa ativa. Eu saí de uma mentoria, eu vou treinar. Então, eu estou sempre fazendo essa pausa ativa. Né? O que é essa pausa ativa? Não é eu ficar parado lá fazendo nada. É, de fato, conversando com você. É se ouvindo. Por isso que é ativa, né? Você tá fazendo coisa, mas você tá pausado. Você tá parado ali. Então, essa é a melhor sugestão que eu posso dar para as pessoas que querem evoluir. E isso serve para qualquer área da vida, não só para os treinos. Bacana, muito obrigado. Finalizamos por aqui? Sim. Muito obrigado, Neto, pela presença. E para você que está assistindo, que assistiu até aqui, talvez a sua próxima evolução não esteja no corpo, e sim na cabeça. Não é? Muito obrigado. Principalmente, né? Muito obrigado pelo convite. Espero que o pessoal goste e gostei muito do que você falou. Provavelmente não. Eu diria que com certeza a sua maior evolução tá a hora que você começar a olhar, levar a sério e trabalhar a sua mente. Obrigado. Adorei a conversa, Neto. Para mim eu gosto muito sobre esse assunto sobre mentalidade. Então, para mim foi incrível essa conversa. Muito obrigado. Valeu e sucesso para vocês no podcast. Precisando, contem comigo. Muito obrigado. Ficamos por aqui, pessoal. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Bauru Info, que está há 26 anos no mercado de Bauru e região e é revendedora autorizada da Garmin Brasil. Então, nos vemos no próximo episódio. Até mais.